Corpo de Bombeiros Voluntários nasceu lá em 1995 da união de diversas pessoas aí da comunidade que viram essa necessidade de ter o serviço de bombeiro no município. E nesses 30 anos, então, essa parceria, esse apoio que a comunidade nos dá, né, através das suas contribuições, através da sua participação nos eventos da corporação, ela vem cada vez mais fortalecendo esse elo, né, entre a entidade e a comunidade para o bom andamento das atividades da corporação. Na época era só como a princípio de incêndio só, né? Combate a incêndio, né? Não tinha ambulância ainda e assim começou, né? Então a estrutura, ela não era aqui onde está localizado atualmente, né? Era lá onde era o Senai, na rua Heinrich Pasold. A estrutura que a gente tinha lá era uma estrutura bastante simples, né? Era um alojamento, uma sala de atendimento e uma garagem onde ficavam as viaturas. E uma salinha do lado onde que era o alojamento e a parte da central e administrativo tudo junto. Era na garagem, negócio bem simples, muito simples. E daí os banheiros, a gente usava o banheiro da gente saía e usava o banheiro do Senai. A gente só tinha uma ambulância e um caminhão. E geralmente só tinha uma pessoa no plantão. Daí, à noite era uma pessoa e durante o dia também. Daí ligava para os vizinhos para vir ajudar para fazer o atendimento das ocorrências, né? Era bastante difícil, assim, né? A estrutura tinha poucos voluntários, então muitas vezes a gente ficava no plantão ali sozinho, né, para atender o telefone e aí a gente começou a fazer os plantões, mas assim na época atendia só incêndio, dava pouco e aí ficava nós éramos todos voluntários, ficava um só no quartel, né, só um. Aí tocava o telefone, atendia e aí chamava os demais que ficavam próximos. A gente ligava ou tocava a sirene, aí vinha o pessoal e a gente ia atender. E a gente escutava a sirene tocando, porque já na época tinha uma sirene um pouco maior, né? Praticamente a população toda escutava, né? Ela se encontra hoje, acho que até lá em cima ainda. E aí a gente saía de carro, atrás, com o próprio carro. O nosso foco era combate a incêndio, e somente combate a incêndio. Depois, então, é que começou o curso de ambulância e tudo. Era o caminhão, era um jipe, e depois veio a ambulância, né? E essa, então, ficou um tempo parado, porque ninguém tinha treinamento ainda, né? A gente ganhou a ambulância e aí tivemos que fazer também curso de APH e atender também acidentes. E aí começou a evoluir o negócio. Aí ganhamos um Jeep, também da MALV. A ambulância era do SESI, o Jeep da MALV. E aí começou a evoluir. E em 2000, a gente veio para cá. Só que aí, quando veio a ambulância, depois a gente veio para cá, foi contratado mais 3 efetivos. Aí eram efetivos, 4 efetivos e os voluntários. Naquela época existiam poucos recursos, né? Só tinha uma ambulância e um caminhão de combate a incêndio, a gente não tinha um caminhão de resgate veicular, por exemplo, então ocorrências que envolviam acidentes de trânsito com vítimas presas em ferragens, a gente tinha muita dificuldade, né? Basicamente a gente tinha o uso de alavancas, então isso comprometia muito o atendimento naquela época, né? E com o passar do tempo, então foram se adquirindo equipamentos de resgate veicular que acabaram ajudando muito nessa parte, né? Nós temos equipamento de ponta, e todo mundo sabe, equipamentos tops, sabe? No começo foi complicado, muito complicado, porque até que a gente ganhou a ambulância, nós tínhamos ambulância, mas o equipamento era precário. Nós tínhamos, a princípio, só uma Serra Sabre. Aí nós não tínhamos hoje, que temos o desencarcerador, que é o Lucas, e o Volmatro, que cortam, que quando tem uma pessoa presa em ferragens, a gente vai e desmonta o carro todo, fácil pra gente, fácil, tubo hidráulico, para retirar a vítima, no caso, né? E na época a gente tinha só a Serra Sabre, pegamos uma ocorrência e um cidadão teve uma colisão frontal, estava ele e a esposa, aí a gente tirou, com aquela Serra Sabre só cortando o carro era muito difícil, mas aí a gente conseguiu tirar a esposa dele com vida, aí levamos para o hospital, uma equipe levou e eu e mais outros 2 bombeiros ficamos cortando, tentando desencarcerar ele. E infelizmente ele veio a óbito no local devido, talvez, claro que ele estava
os ferimentos estavam, mas talvez se a gente tivesse já na época um desencarcerador como a gente tem hoje, talvez teríamos conseguido tirar ele com vida. E hoje, graças a Deus, nós temos esse equipamento e inúmeros outros, estamos muito bem, sabe? O bombeiro, ele sempre tem que estar buscando conhecimento, né? Porque a gente atua em diversas áreas. Então, desde do atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, resgates diversos, né? Então é uma gama muito grande, né, de situações que a gente enfrenta. Então é importante a gente sempre estar buscando conhecimento, capacitação. Então, graças à corporação hoje, eu pude estar buscando bastante conhecimento, né? Então a corporação ela sempre também está buscando incentivar os bombeiros a estarem fazendo cursos, estudando, para que a gente consiga estar levando o melhor atendimento. Na enxurrada de 2011, eu estava aqui na corporação, estava como operador de central e tivemos ali chuvas durante o dia, né? E aí à noite chuvas mais torrenciais e o pessoal então foi acionado aí por uma ocorrência de incêndio e já tínhamos água aqui na Hermann Wege, aqui na frente da corporação, mas uma lâmina pequena de água. A gente saiu para um incêndio lá na padaria Deg e o pessoal não conseguiu mais retornar ao quartel porque as ruas já estavam todas inundadas, né? Questão de 40 minutos, a água já chegou nas mesas da central e... Enquanto a gente estava atendendo as ocorrências na rua, né, tentando desviar de todos os pontos alagados, aqui a central sofria também com a enchente, né, com cerca de 1,80 m de água. Então eu lembro muito bem que quando a gente voltou aqui por volta das 5 horas da manhã, que a gente conseguiu acessar a rua Hermann Wege, o cenário totalmente de destruição aqui, né? Existiam carros que tinham boiado, que tinham sido levados, que estavam no meio da rua. Que a gente achava que o bombeiro se acabou, né? Que quase perdeu tudo que nós tínhamos, né? Eu deixei de atender, né, as ligações aqui, a gente teve que sair da central quando a água chegou na altura do teclado do computador. Foi o momento de se retirar, né? Já tínhamos ali 1,20 m mais ou menos de água dentro da corporação. Perdemos tudo e daí começamos a reconstruir. E hoje nós estamos nessa estrutura. O serviço do bombeiro voluntário ele não pode falhar. Então nós temos que ter pessoas preparadas e pessoas com a prontidão necessária para fazer os atendimentos, e os nossos equipamentos também têm que estar sempre com a prontidão necessária para fazer um atendimento. Toda a diretoria é voluntária, né? E eu entendo de que o propósito nosso é manter sempre uma corporação em capacidade, em condições de atender a nossa comunidade. Então, essa conexão que a diretoria tem desde que eu vim para cá, né, que completam 10 anos, esse propósito sempre esteve muito presente com a gente. Então, é baseado nisso que a gente pensa no futuro da corporação. O que era Pomerode há 29 anos atrás? O que era Pomerode há 30 anos atrás? E aí nós temos que pensar o que será Pomerode daqui a 30 anos. Eu acho que é trilhar este caminho para ter uma corporação preparada para daqui a 30 anos, onde nós teremos um número maior de pomerodenses, nós teremos um movimento maior de carros, e aí para isso os bombeiros têm que estar preparados para isso. Então quando acontece alguma ocorrência de maior vulto em outra cidade, como o caso que aconteceram de desastres naturais, né, envolvendo enchentes, enxurradas, deslizamentos, muitas vezes a ABVESC, né, ali e as corporações, elas acabam buscando auxílio uma da outra. Então Pomerode, a gente tem uma equipe muito boa em Pomerode hoje que acaba auxiliando bastante nessas ocorrências, né? Como a gente foi para Rio Grande do Sul, Presidente Getúlio, ocorrências ali em Ascorra, né, rodeio ali naquela região,
ocorrências muitas vezes também de busca de desaparecidos. Como a gente tem uma equipe hoje de resgate aquático, a gente acaba muitas vezes também de auxiliar nessas ocorrências de busca de desaparecidos em rios, em outras cidades. Eles pedem nosso apoio. Então hoje, Pomerode com certeza é uma corporação que ela não só presta um bom serviço aqui para a cidade de Pomerode, mas também a gente muitas vezes é acionado para auxiliar outras cidades, devido à competência, à qualidade do nosso trabalho. A comunidade aciona os bombeiros por exclusão. Qualquer ocorrência que aconteça que não seja um caso de polícia ou que não seja um caso da Defesa Civil, chama os bombeiros e os bombeiros vão socorrer, os bombeiros vão prestar auxílio. Então o impacto que os bombeiros têm na comunidade é um impacto muito grande. E eu vivi, infelizmente eu vivi aqui na fábrica um sinistro, um incêndio de grandes proporções, que durante as férias coletivas em um final de ano, eu recebi uma ligação telefônica no meio da madrugada que dizia: a fábrica está pegando fogo. E essa era toda a informação que eu tinha, que a fábrica estava pegando fogo. Eu estava fora da cidade, me desloquei rapidamente, o mais rápido que eu pude, de volta para Pomerode, com essa imagem na cabeça, com a imagem de uma fábrica destruída. E quando eu cheguei aqui, a nossa fábrica não estava destruída. Nós tivemos prejuízos, nós perdemos patrimônio, perdemos um pedaço de estoque, perdemos algumas máquinas, mas longe de termos a nossa fábrica destruída, uma semana depois nós tínhamos tudo recuperado e os nossos colaboradores estavam trabalhando normalmente, novamente, graças ao trabalho dos bombeiros, que estão preparados para atender esse tipo de chamada prontamente. Desde a parte de combate a incêndio, que foi uma evolução muito grande com o comandante, que trouxe cursos específicos, a parte de primeiros socorros, a gente conseguiu trazer cursos de primeiros socorros com o Instituto Federal Catarinense, com certificação. Tem muitas evoluções que aconteceram nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim, que foi a grande evolução do Bombeiro Voluntário de Pomerode. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode, todas as suas atividades, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, ele é pautado, nessa confiança, nessa credibilidade construída junto à comunidade. Afinal, todos os recursos que são empregados para o desenvolvimento aqui das atividades da corporação são de origem pública, seja de recursos vindos através das doações na conta de luz, na conta de água, os repasses feitos pela Prefeitura Municipal, recursos que vêm através do Governo do Estado, são todos recursos públicos que a comunidade acaba recebendo de volta através dos serviços prestados pela corporação. E quando a gente fala em solidariedade, quando a gente fala em atender o próximo, quando a gente fala em voluntário, eu acho que não tem fronteira. Os equipamentos estão aqui, os voluntários estão aqui. E de novo, aí o voluntário tem isso no DNA dele, eles vão ir. E isso é uma compreensão entre diretoria, entre comando, entre voluntários. Seja aonde for, não existe fronteira para o voluntariado. E a corporação de Pomerode sempre está disponível para isso. Basta você ver na pessoa que a tua presença ali está fazendo a diferença. Isso para mim já é o suficiente, sabe? Então, essa questão de receber ou não uma gratificação, um elogio, um agradecimento, alguma coisa assim, ela não tem tanto valor do que o olhar da pessoa no momento do atendimento. Às vezes, você estando lá olhando para a pessoa e ela olhando para você, ela transmitindo aquele sentimento de gratidão, o sentimento de segurança ali, naquele momento, acho que é o suficiente, sabe? Salvar uma vida, um dia você vai ver, essa pessoa eu salvei naquela situação que ela estava, eu consegui ajudar ela naquela situação.
o caminhoneiro ficou trancado, ficou preso nas ferragens. E a gente ficou das 7 da manhã até as 10 horas para desencarcerar ele. A gente aqui, a nossa equipe aqui, o pessoal do SAMU, um médico, o doutor Haroldo, acho que era o nome, se não me falha a memória, estava passando no local, e mais alguns bombeiros de Timbó. E a gente trabalhou muito para desencarcerar ele, porque a carga toda foi em cima dele e tal, para cortar o carro, tirar. E ele, no final, ele estava só com o pé preso embaixo nos pedais. Aí isso me chamou muita atenção, que o médico falou assim para mim, nós estávamos com o desencarcerador e aquela cera, sabe, que eu falei no início. Ele falou assim, ó, o médico injetando o medicamento e falou para mim, ó, se ele parar, der uma parada cardíaca, corta a perna dele, para nós tirar ele vivo. Situação, né? O médico pode cortar que eu assino embaixo. E o cara estava consciente. Cara, o cara olhou para mim, eu olhei para ele, né, cara, o cara, né, sabe, rezando, e graças a Deus ele não parou, conseguimos tirar ele. E aí quando a gente tirou ele, foi a única vez em 30 anos que eu estava respondendo por mim, na minha equipe, não sei os demais. Aí tinha uma plateia, né, a gente tinha cordão de isolamento, mas estava cheio de gente, paramos a via e tal, cheio de gente. Aí a galera aplaudiu a gente. Eu fiquei assim emocionado, porque é a única vez que a gente foi aplaudido por um trabalho dessa forma. Eu quero agradecer a todos os homens e mulheres que hoje se dedicam na função de bombeiro, seja efetivo, seja voluntário, né, que se dedicam a essa causa, né, que deixam sua casa, deixam sua família para estar indo prestar o socorro a pessoas que muitas vezes não conhecem, né, arriscando suas vidas. Então isso é muito honrado e eu tenho muito orgulho de fazer parte da corporação e também de ter trabalhar ao lado de pessoas honradas como os bombeiros voluntários de Pomerode. E é isso, é se doar, né? É se doar, é dar um pouquinho do que a comunidade dá pro Luiz, né? Eu não sou natural de Pomerode, eu vim para Pomerode há 25 anos atrás e a cidade me acolheu de uma forma que isso que eu faço diante da corporação, diante de algumas outras coisas que a gente procura fazer, é devolver para o município aquilo que ele muito me dá. Sabe? O carinho com que Pomerode me recebeu, eu tento retribuir dessa forma, doando o meu tempo, o pouco conhecimento que eu tenho, para tentar conduzir a corporação que é muito fácil, muito simples. Ela funciona sozinha, né? A gente só está aqui para, de fato, como você mesmo falou, passar o carvão para o maquinista, né? É isso, muito fácil, cara. Eu vejo da seguinte maneira, é uma atividade que requer bastante técnica e também envolve o coração, principalmente o coração. Tudo que você consegue fazer de bem para alguém tem retorno para você mesmo. É que a corporação aqui, ela é a minha segunda família. Mesmo que hoje eu ainda me emociono pela amizade que a gente fez aqui, pelas pessoas que a gente viu passar na corporação, sabe, que começaram desde o início. O Lucas é um exemplo desse, que eu vi ele desde o início, ele atuando aqui. E nós temos outras pessoas que passaram, inclusive pessoas que estavam trilhando um pouquinho no mau caminho, vieram para cá e junto, por exemplo, com a corporação, porque aqui não se ensina somente combate a incêndio e como atender uma emergência médica, alguma coisa. Se ensina para a vida, tá? Então, a gente realmente fica muito feliz quando, como eu sou agora vizinho aqui, e eu vejo eles ministrando, então, o conhecimento deles para essa gurizada nova e ver como essa gurizada nova fica simplesmente com os olhos arregalados e realmente para absorver tudo o que tem, né? E isso aí é muito, muito gratificante para a gente, né? Então eu digo, é minha segunda família e eu sou daquele que eu venho aqui de manhã, de tarde, de noite, dar uma olhadinha, uma conversada e ver o pessoal ali, né?
E assim, eu acho que vai até o fim dos meus dias, assim, porque realmente aqui eu me sinto em casa. A gente hoje tem muito orgulho disso aqui. Do que a gente construiu, do que a gente batalhou. A gente realmente veste a camisa por isso.